momentos em que esse tempo de sentimento aí tomou conta. Aí, para que a vida continue de forma saudável, é preciso tentar superar esse medo e a insegurança que ele gera. Sobre esse assunto eu converso agora com a psicóloga Daniele Musi Magalhães e também com a jornalista Maria Santíssima de Lima. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no Revista. Eu queria que começar com você, contando pra gente um pouquinho, qual que é a diferença de medo, de fobia? É normal a gente sentir um pouco de medo também? Primeiramente, obrigada pelo convite, de estar aqui. Boa tarde a todos. Medo é instintivo, é algo natural do ser humano. Bom até que sintamos e que tenhamos, porque faz parte da nossa preservação da nossa espécie, Já a fobia, quando ela aparece, é sintoma de que algo está errado, É um desvio aí, A gente, diante de um objeto, você se afasta, você, sente aquela ansiedade diante do objeto. Então, assim, é bom diferenciar. A gente muitas vezes denomina medo o que é uma ansiedade, uma fobia, que é algo que não representa necessariamente um perigo. Certo? Por exemplo, dá um exemplo na prática para gente. Por exemplo, você sair à noite numa rua deserta e te vem uma sensação de medo. Você deve ter medo, porque ali você pode correr perigo, Do jeito que andam as ruas, não convém você andar sozinha à noite numa rua deserta. Então, aí seria normal. É natural e você deve sentir medo para você se proteger, Ver se você está se expondo. Então, isso é algo que te salvaria em determinadas situações. Agora, a fobia, por exemplo, é você, diante de uma piscina, por exemplo, não dá conta nem de chegar perto ou colocar o pé, porque você acha que vai morrer ali ou que algo vai acontecer, ou diante de uma barata, se aparece uma barata no ambiente, você sai correndo e se tranca em outro, porque é o teu objeto fóbico. Cada um elege um objeto para ter a sua fobia. E aquilo vai, digamos assim, até atrapalhando os relacionamentos. A pessoa deixa de passear por causa que pode ter uma piscina, sim. Lugares que ela sabe que são propensos a ter barata, porque ao ar livre, de repente ela não vai, então começa... O prejuízo na vida da pessoa, E assim, sem contar que, conforme o estado de ânimo da pessoa, as situações que são naturais da vida se apresentem, isso tende a agravar. Ela pode ter períodos que isso está sob controle, mas se algo ocorre, como é natural na vida de todos nós, um contratempo, doenças, mortes, ou algo que a gente tenha que lidar, isso se agrava muito. Então, assim, é por isso que a gente costuma dizer que muita gente não procura ajuda, acha que dá para conviver com isso, mas é um sofrimento, muitas vezes, desnecessário, porque tem recursos e tem tratamento. Agora, conta pra gente, Santíssima, você dirigia? Não, nunca dirigiu? Nunca dirigi. Quando que você tem medo de dirigir? Tenho medo de dirigir e hoje em dia só o medo de dirigir praticamente, mas eu tinha medo de andar de carro. E esse medo começou quando e por quê? Eu tinha mais ou menos, eu tinha 20 e poucos anos aí, quando eu comecei a ter medo, uns 27 por aí. E aí começou... Mas só que você já não dirigia antes? Não dirigia. Mas eu acho que assim, é pela oportunidade, de ser diferente na minha época de hoje, que hoje todos os jovens praticamente já começam cedo, têm a oportunidade de ter carro. Naquela época eu não tinha essa oportunidade, então não tinha carro e não me despertei pelo interesse. Mas assim, o medo mesmo, que eu tenho consciência de me lembrar, eu já tinha mais de quase 30 anos, 20 e tantos, E era muito intenso, assim, de ficar doente quando eu tinha que viajar. De, às vezes, sair para ir fazer um passeio e, antes de pegar a estrada, ter que voltar, porque eu ficava muito ansiosa. E o principal era quando você andava de carro na estrada, ou dentro da cidade também? Na estrada, principalmente, Principalmente na estrada. Só como passageira você já passava mal? E dentro da cidade também, assim, se tivesse que ter mais velocidade, vias mais rápidas, muito medo também. E aí isso foi te afastando também da direção? Nunca Aí pensou em dirigir? Teve uma época quando a minha filha nasceu, era pequena e tal, e eu pensei, bom, agora eu vou precisar, de dirigir mesmo. Eu fiz umas aulas, consegui fazer as aulas, mas não consegui ir para frente.
E você conseguiu associar esse medo a alguma coisa? Teve algum acidente? Teve alguma situação de risco ou nada? Olha, nessa época, pouco antes, eu tive um acidente, né? E foi bem dentro da cidade, uma coisa assim que ninguém nem esperava, né? Porque eu estava num táxi com duas amigas, a gente ia para uma reunião e, de repente, veio um carro na contramão e bateu e capotou dentro da cidade. Foi uma coisa assim, né? E você já tinha medo? Não. Ah, não tinha medo ainda? Não, era normal. Até de moto eu andava como passageira, né? Mas hoje em dia, se falar em andar de moto, ainda não ando de jeito nenhum. Não precisa pensar que ando de moto. De carro ainda ando. E daí, como eu estava num táxi, teve uma época que eu não andava de táxi. Andava de carro só com pessoas extremamente, assim, de confiança, que eu pudesse reclamar se corria. Ou que estava tendo alguma atitude assim que me causasse medo. Então, assim, fiquei muito limitada. Aí, depois de uma certa época, eu fiz um tratamento que eu estava falando para ela agora, e depois interrompi, mas isso daí já me ajudou bastante, porque de uma certa época para cá, já tem acho que uns 10 anos por aí, eu ando de táxi, mas eu não andava de táxi. Só que eu ando de táxi com os taxistas que eu conheço. Eu tenho uns 4 taxistas que eu chamo, são aqueles e... Tem a sua listinha. Tem a minha listinha. E o marido? E o marido, e agora a filha também. E senão não anda. É comum isso, você ter um fator externo e daí desencadear isso, e a gente pode dizer que já chegou no ponto de uma fobia, esse medo? Então, essa é a leitura que eu faço dentro da clínica, né, na psicologia, porque evoluiu muito o estudo e a linha que eu trabalho é a linha do trauma. E a técnica, né, que eu utilizo, justamente, ela faz essa leitura que esse tipo de medo que ela traz é muito específico, né? E se a gente for, eu estava conversando com ela ali fora, né? E aí ela foi se dando conta das coisas que ocorreram para trás e que nós já estávamos conversando lá, né? Para fazer algumas associações do que pode ter ocorrido que possa ter trazido ela nessa situação. Então, assim, é muito característico do que aconteceu aqui que possa ter ocasionado um trauma. E aí, assim, essa leitura do EMDR, que é a técnica nova, né, que a gente fala que é reprocessamento e dessensibilização através dos movimentos oculares, né? É uma técnica que vem da neurociência e ela faz uma leitura que o teu cérebro ele tem a capacidade de se autorregular, né? E enquanto a gente dorme, a gente faz o reprocessamento de todas as emoções e memórias. Mas por algum motivo, em algum momento, isso emperra. E geralmente nós vamos pegar algum evento traumático que aconteça ali. E pode se passar anos e anos que, quando a gente detecta um ponto, é como se esse sistema paralisasse, ele emperrasse. E aí, a cada momento que ela se expõe a uma situação que como se fosse lá, eu estava explicando para ela, e acionasse um botãozinho e ela automaticamente gelasse. Ela não sabe explicar o que é, mas ela paralisa diante da situação. Porque isso remete àquela coisa lá de trás. Ela não tem consciência, né? Tanto que a gente estava conversando lá e ela não tinha tanta consciência que remetia lá, né? Porque na hora que ocorre o evento, como nós estávamos conversando, a pessoa tende a congelar, a pessoa tende a dissociar. Por quê? Porque ela precisava socorrer outras pessoas. Então, ela foi muito para o racional. Ela teve que tomar as providências. E aí, passa o evento, as pessoas tocam a vida, né? Elas não vão ter a consciência que, até mesmo fisiologicamente, existe um quantum de energia que ficou ali e que vai acompanhá-la, né, nos seus processos e vai ser transformado em depressão, ansiedade, toque, fobia. Então, eu até tinha tinha, né, pensado nessa pergunta. A questão do medo, da fobia, isso gera uma insegurança ou a insegurança que gera o medo? Isso gera uma depressão? A depressão também pode gerar? São coisas que vão se retroalimentando aí também, se você não fizer um tratamento? Sim, é muito relativo, né? A gente não tem como falar assim, isso é isso ou aquilo é aquilo em psicologia. Mas pode acontecer. Sim, mas assim, a gente percebe cada vez mais nesse estudo que cada pessoa tende a significar os eventos de uma forma. Antigamente, quando você falava de trauma, você pensava num acidente de carro, você pensava num estupro.
Hoje em dia, a gente entende que até mesmo a forma como um pai fala com um filho pode traumatizar um filho e não traumatizar o outro. Porque cada um tem uma personalidade. Só que a gente só vai perceber isso ao longo da vida. Por exemplo, quando a gente está em situações de ter que se expor, isso acontece muito em trabalho, em situação de escola, e aí você começa a desenvolver atitudes que você não sabe explicar, como ansiedade, você fugir da situação, e aí você entra nisso que você está falando, ansiedade, insegurança e tudo mais. A gente não tem como dizer como aquela pessoa vai manifestar esse sentimento. Mas o MDR, como ele é um reprocessamento cerebral e você vai acionar o seu cérebro no ponto, na memória-chave, é o teu próprio cérebro que vai conduzir o trabalho para o evento-chave, para a gente poder detectar o que é e poder ir lá e, como se fosse com uma esponjinha, limpar e fazer esse sistema voltar a se autorregular. O psicólogo, nós não fazemos nada, mas o cérebro da pessoa tende a se autorregular com esse trabalho. Bacana. Então, no caso, a própria autoconfiança, autoestima, elas também podem ser afetadas por uma questão desse tipo. Totalmente. Quanto mais cedo isso ocorre, mais prejudicado ao longo da vida isso se transforma. Tanto que a gente vê principalmente a questão do apego, a forma como uma pessoa se vincula a outra. Você, quando chega no consultório, histórias de pessoas com problema no relacionamento, a forma como ela tende a ser totalmente apegada na outra. Ou pessoas que dizem assim, eu só termino um relacionamento e começo a outra engatando um no outro. Você vai fazer essa leitura familiar, você já vai ver ali a história de apego dela. Então, assim, através do EMDR, a gente tem como chegar nas situações, e independente da idade, porque a gente fala que congela-se o trauma, ele congela a idade. Então, a gente tem como fazer essa pessoa acessar a criança interna dela, fazer um trabalho com essa criança interna, até que ela consiga estar novamente com esse sistema todo em equilíbrio para poder atuar no presente. E se não tratar, esse medo pode aumentar? Por exemplo, a pessoa tem alguma questão lá e ela vai se sentindo tímida ou até com vergonha por conta de alguma questão que ela tenha, ou vai se sentindo inadequada, por exemplo. Isso vai alimentando esse medo? Você sabe como que a pessoa resolve tudo isso, na maioria das vezes? Somatizando. Além disso, o corpo resolve. Então começa a ter todas as alergias, a gastrite, enfim. Já é uma leitura também que a gente já entra na psicossomática. Como eu disse, né, você vai pegar vários profissionais, cada um vai ter uma abordagem, uma leitura para se fazer. Dentro da leitura que eu faço, essa leitura da psicossomática, você pode dizer o seguinte, o que o teu psicológico não resolve, o teu corpo vai resolver. Então, assim, no primeiro momento, sim, ansiedade, insegurança, medo. Num segundo momento, aí começam as dores. Vem uma gastrite, uma úlcera, aí você começa com a enxaqueca, é muito comum a enxaqueca. Então, assim, também pessoas que têm dores crônicas, o MDR é pontual. Existe sempre um evento que a gente consegue ligar dentro dessas dores. Para finalizar com você, Santíssima, teve algum momento que você percebeu que o fato daí de você buscar ajuda psicológica te ajudou a sair um pouco dessa sensação, desse medo que de repente te atrapalhava no dia a dia, nas suas atividades? Sim. Eu acho que não só assim, o tratamento psicológico que eu fiz foi curto, mas também apoio familiar, né? Eu acho que a gente tem que buscar, religioso também, né? Fé e confiança, eu acho, ajuda muito na confiança, né? O apoio familiar é muito importante, eu sempre tive. E agora estou até pensando com esses novos conhecimentos que eu estou adquirindo aqui, né, em retomar isso, porque hoje em dia ainda já superei bastante, mas teve época, igual ela falou, que eu ficava doente. Eu viajava, chegava lá no meu destino, onde eu ia para passear, ficava doente. Aí tinha que ficar pelo menos 15 dias viajando, porque menos do que isso eu não encarava uma viagem para ficar um fim de semana, 5 dias, porque eu me sentia muito mal. Aí quando eu voltava, chegava aqui em casa, doente de novo, igual ela falou, alergia demais, tudo me fazia mal. Eu carregava minha bagagem de travesseiro, lençóis, tudo, porque se eu for ficar na casa de alguém que não tivesse com tudo conforme, eu atacava tosse e uma coisa, então isso também passou, passou. E hoje em dia sou livre disso, mas muito sofrimento. Quer dizer, são várias coisas que às vezes a pessoa nem tem noção que está ligado àquele fator, né? Chegava lá, ficava com manchas roxas.
Manchas roxas, de tanta tensão, como se eu tivesse levado pancada. Quer dizer, é uma coisa que precisa Era. buscar o acompanhamento Isso. mesmo. Mas eu agradeço as orientações, agradeço o depoimento, né? E que as pessoas estejam nos assistindo e procurem realmente ajuda, porque tem como sair dessa, né, E Daniele? assim, a boa notícia é que são tratamentos rápidos, diferente de anos de terapia como era antigamente. São coisas que, dependendo da localização, são coisas de sessões, no mínimo meses, em poucos casos anos, mas assim, é diferente das terapias de antigamente que eram anos. Elas são muito mais rápidas e pontuais. Que vai tratar aquela questão especificamente, né? Bacana.